Olá, investidor. Dia 13 de nove de 2017, 17 horas e 57 minutos. Começamos mais um programa Radar, fazendo um overview, um panorama do pregão, deixando aqui as minhas impressões, leitura e estudos para o mercado. Como de praxe, começaremos aí com o Ibovespa, gráfico na tela. Tivemos ontem uma estrela cadente, ou Shooting Star, como alguns gostam de chamar. E essa Shooting Star teve a sua mínima ao 74,294. Essa mínima foi acionada no intraday. Até no meu informe cenário de hoje eu disse ali que teria que perder a mínima e fechar abaixo dela. O mercado testou, reagiu, fez uma máxima e fechou aqui no meio do caminho com um candle de dúvida e um volume mais ou menos aqui na média. Então uma alta de 0,33, isso não desconfigura a estrela cadente, porque a sua máxima não foi rompida em fechamento, com volume relevante, tampouco a aciona. Então, temos um pregão praticamente lateral, né, com leve viés de alta aqui de presença compradora, e segue a expectativa de uma correção até o topo anterior, 7.505, onde já está a média de 21, ou até mesmo essa linha de tendência de alta que guia o mercado desde o fundo do dia 7 de julho de 2017. Ok? Então essa é a leitura que temos para o mercado à vista. No caso do mercado futuro, nós estamos no leilão de fechamento agora. Vamos ver como é que vai fechar aqui. Nós temos um livro de ofertas aqui na tela, né? Está em leilão. Esse L aqui é de leilão, vai das 5 para as 18 até 18 horas, 18h01 aproximadamente. Então eu prefiro mostrar primeiro o intraday para a gente depois ver o fechamento. Aqui no intraday, vou colocar um gráfico de 30 minutos, eu uso 15, 30 e 60. De 30 intermediário é bom aqui para mostrar algumas situações. Então nós temos aqui um canal de alta, o mercado fez um rompimento falso do canal no pregão de ontem. Aí ele ameaçou mergulhar, fazer um ombro cabeça a ombro, mas aí ele falhou, né? Pelo menos hoje subiu e ficou trabalhando aqui acima do 75,275, que é um antigo topo, né? O topo marcado dia 11. De repente a gente pode entender o oco como isso aqui, ó. Talvez arrastar esse ombro para cá e colocar aqui uma neckline, por exemplo. Algo do gênero. Alguma coisa assim, né? Ou até mesmo algo nesse sentido assim. Pegar aqui desse início, né? Alguma coisa mais ou menos assim. E deixar como reta pescoço como referência, mas existe ainda aí a figura e isso traz aqui uma possibilidade de correção. O mercado está esticado. Olhando os candles aqui, os candles não dá para ver uma diferença de volume tão grande entre os candles altista e baixista, foi equilibrado, tanto que nesse momento estaria fechando com uma alta de 0,31. Mas eu tenho uma expectativa de baixa que essa figura em algum momento ela se materialize. Inclusive, é muito comum você ter uma figura macro, ó, fechou ao 75,550. Às vezes você tem uma figura macro, um ombro cabeça ombro maior, esse aqui é o gráfico de 15 minutos, né? E você ter a mesma figura em proporções menores aqui. Então essa é uma possibilidade também. Vamos ver se o que a gente está gravando aqui se materializa amanhã, mas é uma expectativa que eu tenho para o pregão de quinta-feira, alguma coisa, entendendo isso aqui como ombro, alguma coisa nesse sentido assim. Ok? Então é isso. Em relação ao índice, então o sinal de topo está mantido. Falando do dólar, ontem eu comentei que o dólar teria feito fundo. Hoje nós tivemos uma mínima e uma máxima mais altas
que a sessão anterior. Então nós tivemos, além da continuidade do movimento, a sustentação acima da média móvel de 5 períodos, que é essa linha verde, e o fechamento acima do fundo anterior 3138. Então ele vai ter a média móvel de 21 como barreira, tem esse gap aqui também pequeno, que a gente pode inclusive marcá-lo aqui, né? E o ponto-chave mesmo seria o 3175, que é o fundo de maio, com essa linha aqui que poderia acionar uma cunha de baixa, que na verdade é um padrão de alta, ok? Então isso no dólar futuro, a gente pode olhar o intraday aqui um pouco. No intraday, me parece aqui uma simetria, né? Se você olhar um gráfico de 30 minutos aqui, topos e fundos descendentes, agora topos e fundos ascendentes, indicando uma alta talvez a 3.190, alguma coisa nesses níveis aqui. Certo? Falando um pouco de BRF, que nós comentamos ontem, que é uma ação de guarda muito forte, mas uma alta de 1,24 hoje, dando sequência a uma figura aqui que a princípio aponta 46,92, 47 como alvo, quem sabe 47,56, sem novidades. Uma volatilidade histórica comedida, topos e fundos ascendentes, esse gap parece que foi realmente de fuga. Ok? Vou falar da JBS ontem, que ontem muita gente pediu. JBS, pessoal, ela fez um movimento clássico aqui. Ela está seguindo essa linha de tendência de alta como referência, né? Ela faz os seus fundos aqui, sobe, inclusive semana passada, aqui no dia 5, teve aquela turbulência policial envolvendo a empresa, né? E ela desde então tem mostrado força, subiu 2,35 hoje, fechou acima de 8,16, 8,64 é alvo, né? Com leve parada em 8,45, que é essa máxima aqui, ela topos e fundos ascendentes, né? Os irmãos Batista cada vez mais distantes da companhia, a venda de ativos bem sucedida, então eu vejo uma ação interessante mesmo em cenário adverso, porque se o dólar continuar em alta, tende a beneficiar a JBS, que é uma exportadora, somente 20% das operações estão aqui no Brasil. Ok? Falar um pouco da JHSF, um ativo, olhando aqui pelo semanal, respeitou uma linha de tendência de alta, médias cruzadas para cima no semanal, e aqui no diário, um movimento de topos e fundos ascendentes, está no momento aqui de repouso, né, depois de uma alta muito forte, mas aponta aqui no médio prazo para 2,70 o ativo, ok? Aí falar um pouco de Itaúsa e de Banco do Brasil. Então Itaúsa, que é a holding do Itaú, máxima histórica, só que bateu aqui na região de R$11 por 3 vezes seguidas. Eu acho que o setor como um todo é muito bom, eu gosto de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, mas eu acho que está bem esticado, pede aqui correção. Eu não sei se eu abriria uma posição short na ação, mas se eu tivesse o ativo, eu realizaria parte do lucro, como eu faria também em Banco do Brasil. Ontem deu um sinal de topo, né? O Arami de topo, a mulher grávida, e hoje um candle praticamente lateral, como o Ibovespa, gap aqui fechado da quinta-feira negra. Ela tende a buscar essa linha de tendência de alta, que foi tocada algumas vezes desde junho, como referência, né? E aí sim mostrar a real força da ação. Ok? Então é um ativo que me chama a atenção. Falar de MGLU, que movimentou bastante hoje aí a troca de ideias entre os investidores, né? Até eu participei do Visão Técnica na sexta-feira passada, tive a honra, o prazer de participar, e ali nos comentários falamos de forma saudável ali sobre o ativo, o pessoal perguntando o que eu achava. Primeiro, que quando eu comprei a Gerdau no ano passado, naquela operação fantástica, o Gerdau 1, Gerdau 2, que deu um resultado próximo de 400% aí no frigir dos ovos, eu quase comprei Magazine Luiza, né? Então foi bem aqui, ela estava na época ali em torno de
valores ajustados, né, pessoal? Estava em torno, digamos que ele estivesse R$11 na época, ela estaria 72 agora, então teria multiplicado o capital em N vezes aí. Hoje ela era uma ação praticamente fadada ao fracasso, hoje é chamada de Amazon brasileira. E é normal, depois que um ativo sobe dessa forma, que ele tem uma correção expressiva, né? Então, hoje já subiu bem, 5,33. A média de 21 foi respeitada. Então, o ativo teve 3 sessões de baixa, depois abriu caindo aqui. Esse candle é verde, mas ele é de baixa, né? E hoje já um dia de alta, respeitando a média de 21. O setor em si muito forte, né? Então, é um ativo que eu não sei se eu compraria nesses níveis, mas se eu tivesse ação, se tivesse mais uma alta, eu realizaria uma parte, mas não seria algo que me preocuparia tanto assim nesse momento, assim como alguns investidores demonstram aí preocupação. Aí falando um pouco aqui de Petro 4 e Vale 5. Petrobras ontem, ela já tinha dado anteontem um sinal de topo, aqui na verdade não é um arame, né? Porque na verdade seria, se esse padrão fosse num fundo, seria um arame de fundo para alta, mas como é um candle grande, aqui foi um piercing line pattern, um padrão penetrante, ele penetrou metade do corpo do candle anterior. Com um candle pequeno, um volume mediano aqui, ele não anulou esse candle. Daí ontem uma estrela cadente, hoje um candle de alta moderada, então eu ainda vejo um potencial aqui de queda para a Petrobras, mas é aquela coisa, olho vivo no petróleo e naquilo que diz respeito ao governo. Se vier em tom positivo, ela puxa mesmo, aí ela sobe. Mas o caminho mais provável, na minha visão, seria um movimento corretivo para o papel. E agora observando o Vale. Hoje o minério fechou praticamente de lado na China. E a Vale já tinha cumprido um objetivo aqui perto de R$34. Tivemos uma sessão de baixa. E ontem eu comentei que se a Vale perdesse a mínima aqui a 31,76, nós teríamos um pivô de baixa. Ela fechou exatamente a 31,80. Então, o que é o pivô de baixa, né? Eu faço um estudo aqui onde eu tenho um topo. Aí eu tenho um fundo. E eu tenho um topo mais baixo que o anterior. Então, no curtíssimo prazo, eu tenho uma tendência de baixa na mineradora. Quando eu, eventualmente, aqui, 31,76, né? Quando, eventualmente, eu tenho a perda desse fundo, aí eu tenho a formação de um pivô de baixa, que seria um padrão de reversão, né? Tecnicamente, a tendência estaria revertida. Veremos amanhã. Vai ter a média de 21 aqui bem perto também, então vai ser determinante aí para o rumo da ação no curto prazo. E falar um pouco de siderurgia, né? Daí a gente finaliza aqui os estudos de hoje. Falar de CSN e A3. Caiu também um pouco acompanhando a Vale. Ontem ela tem uma figura simétrica de alta, mas deve corrigir no curto prazo. Está muito longe desse fundo anterior a 941, fundo duplo inclusive, e também da média de 21. Se tiver um cenário corretivo mesmo, eu apontaria a região de 940 a 950 como alvo. Talvez alguma coisa um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. O candle de ontem é uma estrela cadente, o candle de hoje fechou longe da mínima, mas é um candle negativo, 1,51 de queda. Eu acho que o cenário corretivo, na minha visão pessoal, seria o mais provável para ela. Aí vamos ver os Minas. Até recentemente eu tinha CSN, inclusive, em carteira. Os Minas, uma das melhores performances do ano. Ela tem sinais aqui de topo, mas não cai, caiu bem pouquinho hoje, a mesma coisa. Teria que entrar venda, pesar talvez a perda da mínima de hoje, 8,34, poderia buscar a média aqui. Então eu vejo... tanto que eu não manteria uma compra, como eu vendi CSN e coloquei o lucro no bolso. Então, a gente falou de compra a 5,90, CSN está quanto agora, né?
Eu tenho alunos que têm ainda o ativo, enfim, mas o grupo, a maior parte de nós, eu inclusive já vendi, e eu faria o mesmo com os Minas. Eu não posso pregar uma coisa aqui diferente daquilo que eu faço. Essa que é a ideia, compartilhar a minha visão, os meus estudos, a minha opinião de trader para ter, trader investidor para investidor. E no caso da Gerdau, eu vou apagar aqui para deixar o gráfico mais limpo. Aqui foi uma simetria que gerou compra, inclusive na Gerdau. Eu não entrei, mas isso não quer dizer que eu não tenha feito os estudos, né? Isso daqui é uma LTB de longo prazo que ela se apoiou, inclusive nessa alta recente. Você vê que se você tiver paciência, tiver discernimento ali, o gráfico ele funciona. Às vezes o timing ali você não acerta naquele primeiro momento, mas tende a convergir para o caminho mais lógico. Por isso que a alavancagem acaba sendo ruim. Ela torna o tempo que tem que ser seu aliado, a alavancagem acaba tornando o tempo um inimigo. Então ela já está num processo corretivo. Isso daqui é uma barra elefante, né? Da mesma forma que a Vale apresentou uma barra pequenininha aqui que eu tinha mostrado, voltando aqui no gráfico dela, eu não acreditava que segurasse, o mercado realmente está cedendo. Então, no caso da Gerdau, eu vejo a média de 21 aqui como um ponto muito importante, mas acredito que ela perca esse ponto e continue num processo de correção. A gente poderia também traçar uma linha de tendência de alta muito técnica, aqui muito clara, inclusive, e tomar como referência. De repente, quem ainda está comprado perdeu essa linha em fechamento, ou até no intraday, ela estaria levando a média móvel de 21 junto, e aí a chance de uma correção mais forte seria mais provável, mais contundente, né? Então essa que é a minha visão. Para amanhã, esperamos aqui no Ibovespa uma movimentação forte, né? Hoje aí falou-se que Henrique Meirelles pode ser candidato à presidência pelo PSD, teve depoimento do Lula ao juiz Sérgio Moro, não foi aceita a suspeição de Rodrigo Janot para julgar Michel Temer na sua última semana à frente da PGR. E amanhã a gente espera um pregão de forte movimentação, com bom volume, típico de uma quinta-feira após quarta-feira movimentada. Geralmente a movimentação, maior da semana ocorre nas quartas, né? E assim foi. E amanhã voltaremos com as atualizações aqui, com as minhas impressões sobre o mercado, compartilhada com os nossos amigos investidores. Meu muito obrigado desde já, sucesso e um grande abraço, pessoal. Até amanhã.